Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Já soltei vídeo hoje, dei algumas pinceladas, mas não tem jeito. A bola da vez é amanhã. Dragão e Vasco, 9h30, né? 21h30, quarta-feira, pela Copa do Brasil, né? E o presidente, né? O Dragão, primeiro eu vou falar do Dragão, né? Instituição, né? Promoveu complicações para o torcedor do Vasco comprar ingressos, né? Vários problemas para o torcedor comprar ingresso, lá na bilheteria, aquelas atitudes pequenas, comezinhas, tacanhas, né, como se fosse um time assim, pequeno. E o Dragão não é um time pequeno, né, é um time médio, né? Não ganha do Goiás em Goiânia. Eu morei em Goiânia por volta de dois anos, né? Nessa época eu era Tunaluso, né? Tem um uniforme parecido com o Vasco. Não era Goiás, não era Dragão. Gostava muito do Tunaluso porque, repito, tinha um uniforme parecido com o do Vasco, né? Mas o Dragão aí, né? Com essa atitude comezinha, né? Baixa, vil, né? De botar empecilhos, óbices do torcedor comprar ingresso, né? Ingressos caros, inclusive. É uma situação bem, assim, ridícula, né? Remota ao passado, né? Remota aos anos tristes, né? Das competições nacionais. Repete até aos anos tristes das competições sul-americanas, né? O pessoal jogava, pintava o vestiário, ficava aquele cheiro ruim, jogava criolina, um horror, né? E aí o Dragão, achando que isso aí é justo, é normal, é crível, tá praticando isso aí contra o Vasco. É um pensamento pequeno de time médio, é um pensamento pequeno de um time pequeno. E o Dragão não é pequeno, o Dragão é médio, é um time regional, né, do Centro-Oeste, mas dessa forma tá agindo de forma aí bem assim, ridícula, né? Bom, o Vasco vai passar para as quartas de final, respeitando o Goiás, respeitando o Dragão, lá em Goiânia, lá em Goiás, no estado de Goiás, mas vai passar pelo Dragão, não tem jeito, com respeito, mas o Vasco é melhor. O Vasco tem jogadores menos ruins, vou colocar assim, que a gente vem aí com os caras terríveis, né? A nossa zaga tá terrível, o Emerson Rodrigues, né? Ainda bem que o Adson joga pela direita, até para fazer um 2 ali com o Paulo Henrique, fechar por dentro ali, para não ter aquele marasmo que teve contra o Grêmio, né, no jogo passado. E com respeito nós vamos ganhar do Dragão, chegando aí às quartas de finais, né, que a gente não chega desde 2015, repito aqui, e faturando aí 4,5 milhões de reais, sendo que a folha do Vasco aí, uns dizem 17, outros dizem 15 milhões, outros dizem 20 milhões, né? Já é um bom adianto aí para o Pedrinho, o associativo da Vasco SAF, né? Pagar aí o pessoal, o elenco, etc, né? Bom, então, como eu falei, essa atitude baixa do Dragão vem do seu presidente. Historicamente é um cara barraqueiro, de baixo nível, né? De baixo calão, né? Tem essas atitudes, esses arroubos, e esse era o momento do Dragão, que não tem torcida, né? Não ganha nem do Goiás lá, quanto mais discutir com o Vasco, né? Esse era o momento do Dragão lá, faturar, ajudar o seu oponente, e quando viesse aqui para o Rio de Janeiro, para que fosse bem tratado, né? E não será, a gente tem que pagar na mesma moeda, né? Soltei também um vídeo mais cedo dizendo que lá atrás, no primeiro turno, o Fluminense botou 90% de torcida no Maracanã, 10% no Vasco, e agora no Newton Santos a gente tem que retribuir com a mesma moeda, 90% vascaínos, 10% Fluminense, mas o assunto é Dragão, já volto para cá. Então, se nos está prejudicando lá em Goiás, temos que devolver aqui, né? Não é uma atitude ridícula nossa, é só um toma lá da cá, né? Fomos tratados, vamos devolver na mesma moeda como estamos sendo maltratados. Inclusive torcedor vascaíno, que, repito aqui, dificuldade para comprar ingresso, blá, 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 e blá, blá, blá. Bom, como eu falei, o Adson joga, né? Acho que a gente tem que manter uma linha média, sempre falo isso, né?
para ficar bem fixado, quando você joga pelo menos com uma linha média, você está jogando no segundo terço do campo. Primeiro terço é defesa, terceiro terço é ataque, você está próximo do ataque e próximo da defesa, né? O Vasco não tem jogadores para jogar de forma propositiva lá em cima, marcação alta, por enquanto não é o momento, né? Até porque é um jogo aí de Copa do Brasil. Vamos vencer, mas com respeito, respeitando o Dragão que joga na sua casa. Então, com a linha média aí, Adson jogando, já dá uma organizada no meio de campo, muito desorganizado que foi agora contra o Grêmio, né? Tendo apenas Hugo Moura e Cocão, e o Coutinho, né? Fora de forma, fora de tempo de bola. Depois o Paê idem, né? A gente não tem aquele cara que vem jogando, blá blá blá. Inclusive até eu falei que o Adson fez falta, né? Mesmo naquele campo lá. Porque se eles tinham o Soteldo para fazer uma bagunça na ponta, colocasse também lá o Adson para fazer uma bagunça na ponta, mas só que o Adson estava machucado, não podia jogar. Por isso fez falta, né? Repito aqui, a gente tinha que ter alguém com mais habilidade, que fizesse a bola chegar na área, né? Não só com bicão, mas com cruzamentos pelo lado direito, através do Adson, e também pelo Piton, pelo lado esquerdo, que não funcionou, e mesmo tendo um especialista, né? Bom, então... para fechar aqui, acho que o Vasco vai passar amanhã, vai ganhar amanhã ou empatar, né? E vai passar quando joga em São Januário, porque assim tem que ser. Camisa forte, time com mais gastos, tem que fazer agora, sem honrar esses 18 milhões. Eu não sei nem quanto é a folha de pagamento do Dragão, mas não deve nem chegar a 5 milhões, talvez 3 milhões. Vamos colocar 5. Então do Vasco seria 4 vezes maior, 3 vezes e meia maior, então não tem condições de a gente pensar, não seja uma vitória ou pelo menos um empate. Acabou o jogo, empatou, tá bom, mas é procurar o gol, procurar a vitória, né? Jogando com linha média, tentando de repente dar uma sufocada também lá na frente dos caras, para entregarem a bola. É sempre bom a gente pensar nisso, né? Bom, Andrei vem, seria uma boa Andrei vir agora, ou ano que vem? O Vasco precisa, esse ano, né? Até 2 de setembro, quando fecha a janela aí. 2 zagueiros, pelo menos um. Ninguém aguenta mais Michael e Léo, né? E os reservas, João Vitor está sempre machucado, é um incógnito quando é que volta, se vai voltar bem. Rojas não agrada muito o torcedor, nem ao técnico, né? E nem o Lincoln vem sendo relacionado. Nosso zagueiro aí, Cria, que fez aquele gol de cabeça, nem contra o Grêmio foi relacionado. Então, o Vasco precisaria, antes de pensar em Andrei, que tem aí volante, não resolve jogo, né? A gente está aí com o Cocão, está aí com o Hugo Moura, um fecha mais, o outro dá mais uma saidinha para ajudar o meio de campo e o ataque, né? Então acho que se pensar em alguma coisa, 2 zagueiros urgentes, ou pelo menos um zagueiro, e um atacante de lado que faça gol. Não adianta ficar colocando o Emerson Rodrigues, lembra do Manga? Manga, não adianta, tem que ser atacante que faça gol, que ajude o Verratti a fazer gol. Quanto mais jogadores que façam gol, melhor. O Vasco precisa fazer gols com mais de um jogador, não é só o Verratti, não. O Vasco tem que ter jogadores para fazer gol. O Vasco tem que arrumar jogadores para fazer gol, né? Por fora, por dentro. O David, de vez em quando, vem por dentro, faz seus golzinhos lá de fora da área, chutando, de dentro da área também chutando, mas ainda não é o cara que vai resolver as partidas, é irregular. Então a gente tem que, pelo menos aí, ter um atacante de lado que faça gol, né? 2 zagueiros ou um pelo menos, e no meu ponto de vista aqui, bem humilde, um volante mais para dividir a primeira volância com o Hugo Moura, já que Cocão e os outros, Esforza, estão mais para segundos volantes, né? E um centroavante aí, porque faltam 20 jogos para o Vasco esse ano no Brasileirão, 19 jogos do Brasileirão, 18 no segundo turno, mais o jogo que faltou contra o Cuiabá, tenho medo aí que o Verratti se machuque, fique fora por lesão, por cartão, por virose e tal, e a gente não tem aí, não é GB por enquanto, pode até ser, não é Ryan também, pode até ser, entendeu? Inclusive, se eu pintasse uma situação dessa, até seria bom ver como é que está o David pelo meio, no lugar do Verratti. Mas cria agora, nesse momento, do Vasco 5 pontos da zona de rebaixamento, não é o momento. Bom, se gostou do meu canal Vasco Análise aqui, se inscreva, dá um like aí para mostrar no YouTube engajamento, sininho aí para receber as notificações, se inscreva, para quando o YouTube, para que ele possa notificar vocês quando os vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.